Está na linha comigo o jornalista Lombardi Júnior, que fala diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, e vai atualizar pra gente a situação de momento. Primeiro, o Lombardi, você tá me ouvindo, meu amigo? Boa tarde, William Travassos falando. Boa tarde, William, tô te ouvindo bem, boa tarde para você e para todos da Itatiaia. Meu amigo, apesar deste assunto, que é um assunto, triste, da chegada do furacão Milton na Flórida, eu primeiro quero aqui registrar a minha alegria de estar falando com você, que é um grande comunicador, filho do Lombardi, aquele Lombardi do Silvio Santos, gente, é o Lombardinho que tá falando com a gente. Ô, Lombardinho, tô muito feliz em receber você aqui na Itatiaia, meu irmão. A felicidade é toda minha, sempre te acompanhei, ainda quando balançava bastante, muitas saudades de você, viu, William? Parabéns pelo teu trabalho na Itatiaia. Obrigado, querido. Me diz uma coisa, como é que tá a situação aí na Flórida agora, hein? Olha, a vida está voltando ao normal, William. Depois de uma madrugada intensa, aliás, desde a noite de ontem, como já falamos aqui mais cedo na Itatiaia, depois que o furacão Milton, aquele que foi previsto como o pior e o mais catastrófico desde 1878, em que pese ele ter diminuído e ser rebaixado numa categoria 3 antes de chegar por Sarasota, ele causou destruições nessa área, chegando ali em Florida Keys também e passando por Orlando, que foi uma das rotas desse furacão de onde nós estamos falando agora. Na verdade, o governador do estado, ele acabou de conceder uma entrevista, William, dizendo que foi considerável, mas não tão impactante quanto se esperava, porque a prevenção, inclusive com a prefeita de Tampa, falando que quem ficasse na linha de evacuação morreria de forma taxativa, ela foi até taxada de irresponsável por isso, mas por conta do Helena, que deixou mais de 230 mortos, aquilo que se esperava na prática, graças a Deus, não foi exatamente o que aconteceu e a gente tem que, na verdade, valorizar isso, viu, William? Sim, inclusive, Lombardinho, pegando esse gancho que você trouxe da prefeita, fazendo esse alerta para a população, e foi criticada. Eu tô com o Coronel Valdir da Defesa Civil aqui de Belo Horizonte, e aí nós nessa situação do furacão Milton na Flórida, nós observamos a preocupação das autoridades, e as recomendações para fuga da população, saindo da área de risco. E essa às vezes algumas pessoas, elas têm uma certa resistência. Valdir, você encontra muito isso no teu dia a dia, né? Algumas vezes as pessoas não acreditam nas previsões meteorológicas. E é muito importante a gente salientar que estamos vivendo tempos de mudanças climáticas. E a melhor alternativa que nós temos para enfrentar esses desafios é justamente antecipar procedimentos. A evacuação da população sobre uma área que está sob um risco muito grande, ela é fundamental para que vidas possam ser preservadas. Bom, Lombardinho, sobre a infraestrutura da cidade, a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica, é isso mesmo? Exato, William, 3 milhões de pessoas que estão sem energia. Agora, o que disse o comandante é muito importante, porque aqui também existe uma resistência, inclusive no furacão Helena, que passou há 2 semanas atrás praticamente, deixando 230 mortos, muito se deve desse número que é absurdo e alarmante por conta da resistência. Não há na Constituição uma obrigatoriedade ou de repente uma permissibilidade de uma autoridade chegar e tirar à força alguém caso ela não queira sair da sua casa. Por isso que a Jane Castor, que hoje inclusive voltou a falar, ainda não acabou, foi muito criticada porque ela foi realmente na ferida, ela tocou na ferida dizendo quem ficar sem nenhum drama vai morrer, William. E aí você toca num ponto, ontem nós estávamos no estado de atenção aqui em Belo Horizonte, aí a chuva chegou, nós não tivemos esse choque tão severo que estava na previsão, porque a temperatura era de 37 graus, chegou a massa fria e aí nós tivemos uma chuva esparsa. Porém, hoje, o estado de atenção também continua, Valdir. Permanece, nós temos grandes instabilidades sobre a atmosfera e a possibilidade de termos pancadas de chuvas fortes ao longo dessa tarde permanece, inclusive com queda de granizo. É importante que as pessoas continuem acompanhando as publicações que são feitas, os avisos meteorológicos e, em caso de estarem em uma situação de vulnerabilidade, procurem um abrigo, procurem um local seguro e permaneçam lá. E Lombardinho, uma coisa que dá uma característica do furacão, que ele se forma no oceano quando toca o solo, ele perde força, e isso aconteceu com o furacão Milton aí na Flórida. Porém,
toda aquela parte da Baía de Tampa, toda a parte do litoral, nós tivemos várias áreas de alagamento e ainda está com o nível do mar alto, Lombardinho. Você tem informações a respeito disso? Tenho sim, William. Assim como disse o comandante Valdir, infelizmente as inundações que são a grande preocupação das autoridades. Não há inundações como se previa. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o trabalho de reconstrução agora é importante. Em Tampa, por exemplo, onde seria o ataque frontal de espalhamento do furacão, porque os especialistas dizem que o termo tocar no solo não é correto, então a gente fica com essa questão popularmente que a gente sempre se acostumou a dizer tocar solo, enfim, mas ele se espalhou por conta do esfriamento da água. Ele estava vindo pelo Golfo do México numa velocidade absurda, como categoria 5, ontem à tarde, antes dele chegar nessa região frontal e pegar a direção pela Flórida, ele acabou perdendo sua força por conta da água fria e essa categoria foi diminuída. Quando ele entrou, ele se espalhou por Sarasota, infelizmente pegou uma área de Porto Santo Cruz e formou muitos tornados. Esse foi o grande problema. O William, Valdir e amigos da Itatiaia, foram 117 alertas de tornados e 27 tornados, esses arremessando carros contra as casas e, enfim, um cenário absolutamente destruidor. Sim. O estádio do time de beisebol de Tampa servia como abrigo, foi destelhado, destruído, então ele causou vários efeitos, apesar de ter se espalhado na hora da sua entrada. Lombardinho, e falando dessas áreas de alagamento, aqui em Belo Horizonte nós temos algumas áreas que estão sujeitas a alagamentos. Valdir, com essa previsão de chuva de 40 a 60 milímetros, existe a possibilidade de alagamentos na cidade? Nós temos mapeados em Belo Horizonte 82 pontos. 9 desses pontos são de alto risco. Graças às intervenções que têm sido feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte com a instalação aí de bacias de detenção de cheias, nós temos visto esse risco diminuindo a cada ano. Inclusive, no ano passado, nós tivemos chuvas muito fortes na região oeste, em Contagem, e não tivemos desastres que eram corriqueiros na Avenida Tereza Cristina. Nós esperamos que essas obras, que embora ainda não estejam completamente prontas, elas revertam num nível de proteção, de acréscimo desse nível de proteção, mas o risco existe. Nós podemos ter chuvas que podem cair de forma concentrada em determinadas ruas, em determinadas avenidas, até mesmo que não tenham um histórico de chuva, mas podem sofrer com as inundações. Por isso nós costumamos dizer, William, que o risco ele está presente em todas as áreas da cidade e é preciso que nós estejamos atentos. Sim. Ô Lombardinho, aproveitando para a gente fechar esse nosso bate-papo, né? O que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo falando sobre prevenção, sobre a situação de momento aí na Flórida, porque graças a Deus nós não tivemos um número alto de mortes. Hoje as autoridades apontam 4 mortos, é isso? Por enquanto, extraoficialmente, sim, 4 mortos até agora, que foi exatamente nesse abrigo de idosos na região de São Luís, que não estava, na verdade, na linha de evacuação e acabou sendo surpreendido, William, esse abrigo. São 4 mortes por enquanto, mas infelizmente, por conta das áreas de alagamento, conforme estamos comentando aqui nessa tarde, existe a possibilidade do condado de Hillsborough ter um problema de maré alta e se juntar com os pontos de alagamento e, de repente, por isso esse número pode aumentar. Mas, por enquanto, é exatamente isso, William. Eu queria agradecer o jornalista Lombardi Júnior, diretamente da Flórida, falando com a Itatiaia nos Estados Unidos. Lombardinho, obrigado aí, uma alegria falar com você, transmita aí um fraternal abraço a toda a sua família. Estamos juntos aqui, hein, amigo? E olha, saiba que você tem uma grande audiência aqui, daqui a pouco começa no celular. O William, eu estava te vendo com o William, você tem um grande público aqui, um grande abraço e obrigado, a gente está à disposição, William. Um abraço, meu irmão, saúde e paz. Coronel Valdir. Grande abraço, Lombardi Júnior. Bom, nosso querido Coronel Valdir, um grande abraço, comandante, obrigado. Valeu, igualmente. Meu irmão. Olha, o Coronel Valdir Figueiredo Vieira, aqui da Defesa Civil, ele é secretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte. Eu queria agradecer a sua participação, mas reforçar a necessidade, né, do ouvinte da Itatiaia receber as informações, as notificações da Defesa Civil. Como as pessoas conseguem receber essas notificações com as previsões de chuva e com os alertas de atenção? Perfeito, William. A melhor ferramenta que nós temos para enfrentar os desafios das mudanças climáticas é estar bem informado sobre o que acontece no ambiente ao nosso redor. E todas as pessoas, elas podem receber os alertas, os informes da Defesa Civil sem qualquer custo.
seja através da plataforma nacional no número 40199. Basta que você mande o CEP da rua onde você reside para o número 40199 e você estará se cadastrando para receber os alertas sem custo. A Defesa Civil de Belo Horizonte está presente em todas as redes sociais. Basta procurar por Defesa Civil BH e também no nosso canal público do WhatsApp. Na aba de atualizações, procure por Defesa Civil BH, ative o sininho, receba os alertas da Defesa Civil que são emitidos pela nossa diretoria de meteorologia em tempo quase real. Mantenha-se informado, não se exponha a situações de risco de forma desnecessária. Proteja a si mesmo, proteja as pessoas a quem você ama, estando bem informado sobre o que acontece na cidade. Olha, e se hoje a gente tem ali num balanço, né, depois de esperar a tempestade mais explosiva do mundo tocando o solo nos Estados Unidos, se a gente tem um número reduzido de mortos hoje, é muito em função da orientação que foi seguida pela população. Então, no que diz respeito aqui à nossa realidade, siga as orientações da Defesa Civil. Valdir, obrigado pelo bate-papo, um abraço para você e todos os valorosos irmãos que estão trabalhando aí de forma incansável para ajudar a população. Nós é que agradecemos, William, esse espaço e essa oportunidade de poder trazer informações que salvam vidas. Agradecemos aí a toda a equipe da Rádio Itatiaia, que sempre foi uma grande parceira da Defesa Civil de Belo Horizonte, da Prefeitura, nesse esforço de todos nós, de tornar Belo Horizonte uma cidade mais segura. Até porque juntos nós somos mais fortes, meu amigo.